tá o meu trabalho, tá legal, não tá, precisava saber. Eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, enquanto eu não te falar nada, tá tudo bem. Precisa ter uma troca mútua, muito verdadeira, sincera e que faça sentido pros dois lados, porque é muito mais sobre o outro que sobre você mesmo. Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Meu querido Molhadinho, Mano, que palhaçada isso aí. mais um episódio do nosso O Boy das Rochas, Molhadinho. Mais um episódio. Essas piadas internas, seu cacique. Você tá ferrado. Veja bem. Do nosso episódio do podcast Marmorizou. E hoje eu vou ler até aqui a apresentação desta moça, desta lady, psicóloga clínica e organizacional, pós-graduada em gestão de pessoas e psicologia positiva, atua há mais de 10 anos na área de gestão de pessoas, freio ABS de Ricardo Stuck, professora da pós-graduação Unidave e business partner da Noble Mar. Falei certo isso aí? É isso aí. A famosa BP. Enfim. Franciele Aline, mais conhecido como Fran Boetner. Aê! Falei certo? Caramba, mas eu treinei umas 60 vezes pra falar isso. Deu tudo certo no Aê, final, viu? seja bem-vindo. E o tema de hoje, qual é o tema? Ah, eu não lembro. Eu me concentrei aqui, irmão, desculpa. Tá escrito ali, pô. Tá escrito Tá ali escrito também. como implantar mentalidade de crescimento na sua empresa cultural e organização. Pô, você fez todo um trabalho É, sensacional. o pessoal da Noble é diferenciado aí. Alô, Nobre Mar. A gente não entrega menos, entendeu? É Brin- over delivery, over the time. Não, eu vou falar pra você, seja bem-vindo ao nosso podcast, né? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É um projeto pensado e sentido no coração. É um Sensacional. prazer verdade. estar aqui com vocês. E é o que todo mundo quer, né? Implantar cultura de crescimento. Mentalidade de crescimento. Aquela sensação de dono. Que o cara que tá trabalhando lá dentro todo dia se sinta parte integrante e diga, eu vou cuidar dessa parada como se fosse minha, mesmo sem ser dele. E aí, Isso né? é sonho que... Cara, mas acontece, porque lá na Não, eu sei Noble... que acontece. Patrocínio. Meu Deus. Nossas contas. Já patrocínio. A gente tem algumas pessoas, né, que fazem parte hoje do CNPJ que começaram com um posicionamento de dono sem ninguém pedir. Eu nem sei como aconteceu. A Fran, que talvez entende disso e acompanhou isso aí, talvez possa me dizer melhor. Fran, tá contigo. Essa é a tua câmera, esse é o teu microfone, você está em casa. Podcast de milhões, hein? Porque se entregar a receita disso aí, É de Não, milhões, é, né? vai Receita, você é ficar. louco? Não vai ter nada de receita, não. não tem receita, Não, não tem hacks, entendeu? É o dia a dia que vai colocando em prática. exatamente. Bom, acho que para começar a falar desse assunto, como o Rick, né, falou, algo que é bem importante, né? Existem algumas coisas que são naturais no ser humano, né? Então, assim, não adianta falar para o público que vai acontecer com todo mundo. Tenho 180 funcionários, os 180 vão ter mentalidade de dono? Não, Nunca, né? né? Se tiver, fudeu também, né? E eu ia falar, até Ou porque... não, né? Não tem Ou- empresa, não tem CNPJ que dê pra dividir tanto. É, Ah, não e sei, até não porque sabe a gente precisa, né, da classe de colaborador, né, se todo mundo resolver ser dono. Inclusive, é um dos meus pensamentos a respeito do que a gente tá passando com falta de mão de obra, né? A internet está aí, a galera acha que empreender é um negócio super simples, vende um cursinho na internet, ganha milhões e daí tá tudo fácil, Tá fácil, né? é assim mesmo. Então, assim, essa geração que tá vindo agora pro mercado de trabalho tá vindo com essa ideia, e é onde a gente tá com falta de mão de obra, né? Eu, o Rick acompanha lá na Noble, a gente sabe, não tá fácil contratar. Não, Não, sei como mas é que é na só lá, Multiforme. Ontem a gente falou com o Alfredo Soares, do G4 Educação, falando justamente da necessidade de novas frentes de trabalho, né? Porque vieram com o digital e novos profissionais. Eles têm, se não me engano, o Go Academy. O G4 Educação também, se quiser aparecer aqui, Se quiser. Patrocina. tá aberto aí o espaço. É. E, pô, formando profissionais de SDR, né? Os caras de tráfego e programadores e tudo mais. E uma coisa que a gente comentou foi justamente isso, que os caras com uma percepção errada, né, de uma facilidade que a internet entrega, os caras estão deixando as empresas meio de lado e estão se focando em alguma coisa que é uma grande ilusão, mas que a curto prazo parece interessante. Então, mas o que gera, será, na pessoa que consome esse tipo... vamos chamar o quê? Conteúdo fraco? Porque, pra você ver como tá deficiente de tudo, né? Porque o cara vai lá, faz um Será que o conteúdo é fraco ou a cabeça do cara que é fraca? As Que ele duas acha que coisas, irmão. Se não tem continuidade... O Alfredo ainda ressaltou robô, né? De aposta na internet, uma galera em day trade, né? Então, assim, e aí, mano?
Até que ponto isso vai? E aí o cara deixa a empresa de lado, porque ele acha que vai ganhar dinheiro, com isso vai ficar rico e não vai o quê? Olha. Trabalhar, que é a grande questão. O cara acha que ele não vai trabalhar, e não existe você ter sucesso na vida sem trabalho, pô. Vou citar Ícaro de Carvalho, né, que eu admiro muito. O Novo Mercado. Com o Novo Mercado. Patrocina nós. Fácil também. Isso aí, muito Ele fala, né, que o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Ou seja, não adianta só o trabalho, né? Você postou isso esses dias, não foi? Ainda é o trabalho depois do trabalho. Sim, eu acredito muito nisso. Tanto é que admiro muito o Ícaro de Carvalho, o Ítalo Marcilli, Lara Nesteruk, que são pessoas que cresceram muito, têm, né, muita grana, mas não... Eu ia falar, faltou o Ricardo Stuck, mas falta grana. Calma, já estamos chegando lá. Calma, irmão, você tá plantando. No próximo episódio a gente já pode... Falta muita grana, falta. Não, mas são pessoas que não vendem a ideia de dinheiro fácil, sabe? E eu não gosto de pessoas que vendem essa ideia de dinheiro fácil, porque eu não vim de um lugar onde o dinheiro foi fácil, né? Então, assim, tenho a cara da Patricinha, né? Da Varinha de Olho Azul. mas eu canto Racionais MC, tá ligado? Não fala agora. Depois a gente mas eles não vão acreditar até você fazer. Até fazer. Os caras falam, agora tem gente que fala, essa mina não sabe nem quem é o Mano Brown. Ela vai mostrar a foto do Justin Bieber e vai falar que é o Mano Brown. Mas até ontem, fazendo networking lá no evento do G4, né, que a gente participou, conversando com um dentista, eu falei, já fui secretária de dentista e de fato foi meu segundo emprego. Meu primeiro emprego foi vendedora em uma camisaria masculina, então aprendi a passar camisa, colarinho. Essa camisa aqui. Essa sua camisa aí tá muito moderna, tá topzera, hein? Gostou? É o meu mentor que me deu. É? Conhece Melhor ele? ainda, conheço. O cara é top. Gente boa, hein? Rico, hein? Rico, por isso tá milionário, tá andando de Porsche porque vendeu um monte de curso. Tô ligado. Eu que cuido do Porsche dele lá. Então, assim, meu primeiro emprego vendedora numa camisaria, na frente da loja da minha mãe, né? Minha mãe sempre trabalhou com loja. Beijo, mãe. Como é que é o nome da mãe? Rose. Beijo, dona Rose. Dona Rose. Não parece ser minha mãe, parece minha irmã. Depois eu mostro fotos. Depois não, mostra agora, que é real time. Casada, muito bem casada. Não, eu também sou. Inteirona. Não, ela falou, parece ser irmã, eu quero ver isso. Depois eu mostro. É verdade. Então, assim, minha mãe me arrumou um emprego na frente da loja dela, falou, vai trabalhar. Com 15 anos, nem podia ainda, né, trabalhar, mas daí fui lá fazer aquele biquinho de final de ano e não fiquei... Podia? Não. Minha mãe também, então, não fez besteira comigo, eu fui trabalhar numa tapeçaria com 15. Isso aí, que bom, né? Devia ser assim mesmo. Mas eu não recebia nada. Ela falava pro cara, não paga salário, que eles têm que trabalhar sem nada. Eu trabalho desde os 10. Eu tinha um vizinho, acho que eu contei isso aqui no outro episódio, não lembro. Tinha um vizinho que ele fazia balão impresso. Falou não? Primeira vez que você tá falando. Tinha um balão, daí... Nem eu não sei essa história. O cara tinha... Daí eu guardo dinheiro, né? Desde pequenininho. O pai me dava, deixa eu lavar louça e tal. Milhões, hein? E aí eu, pra ganhar mais dinheiro, tinha esse vizinho que fazia lá... Não sei se chama serigrafia, não sei como é o nome. Sabe igual imprime na camiseta? Fazia isso em balão. Então ele enchia o balão, botava lá, fazia assim... Balão que você fala bexiga. Isso. Não, é que você fala balão, aqui você fala balão, é que os caras soltam e queimam na zona. Não, é bexiga mesmo. E aí, eu até lembro que uma vez ele me deu uma com a propaganda de um político, o cara tava passando, fazendo a campanha dele pela rua, e eu saí de bike pra entregar pro cara, porque se o cara pegasse e gostasse, o cara viria contratar, levei um cartão, e a gente ia ter balão pra caralho pra fazer. E eu tinha 10 anos de idade fazendo isso, e daí o meu trabalho, o que era? Depois que o balão saía com a tinta, eu tinha um secador, e botava uma distância pra secar a tinta, passava num pó, que eu não lembro que pó que era hoje, se era maisena, um bagulho assim, pra tinta não grudar no outro balão, e tinha um cercado, onde eu ficava jogando aqueles balões cheios ali, até que depois a gente esvaziava todos os balões e fazia os pacotinhos dos balões com a impressão. Chegou uma época no verão, que daí o calor era demais, e o secador começou a estourar muito o balão. E aí o cara começou a brigar comigo, eu era uma criança, daí foi quando eu saí. Mas trabalho desde essa época aí. Pediu demissão. Pedi as contas, falei, pai, ele briga muito comigo, pai, então não vai mais trabalhar. Enfim. Hoje não posso fazer isso. Não pode mais. Não, pai, o cliente brigou comigo. Pau no seu cu. É sempre assim. Se vira, a vida é isso aí, filha. Então, comecei a trabalhar ali, vendedora, depois fui secretária de dentista, e aí foi onde eu digo que eu me apaixonei pela área da saúde. Queria muito fazer odonto, muito mesmo, né, porque daí já estava ali. Comecei sendo secretária do dentista, cuidando de contas a pagar, a receber e tal. Na loja também, de vendedora, fui
promovida à caixa, mas é porque eu não tinha Só salário emocional? muita paciência para atender cliente, assim, né? Então, assim, mesmo? fica... não tinha... Você gosta de pessoas? Gosto, hoje sim. Naquela época, não. Com 15 anos, não. Mas não conseguia... eu acho que por uma característica minha, de não gostar disso, eu achava que ninguém gostava. E a dona da loja me cobrava muito pra... Era uma camisaria, mas a gente vendia gravata, terno, calça, meia, cueca, lembro de tudo, prendedor de gravata. E se a pessoa entrasse para comprar a calça e ela comprava a calça, eu tinha que oferecer a gravata, o prendedor da gravata, a meia, porque vai que a pessoa tá precisando de alguma coisa daquilo ali que eu ofereço e eu achava aquilo um absurdo. A pessoa veio comprar a calça, cara, ela levou a calça, tá bom, entendeu? Então eu não tinha essa mentalidade. Hoje eu consigo ver isso com outros olhos. A gente vai amadurecendo e vai aprendendo, né? Enfim, na época do dentista, comecei como contas a pagar e receber, ia no banco para ele, fazia toda essa parte. E aí, num momento, uma das meninas que era auxiliar dele ficou grávida e eu tive que assumir. Daí era minha alegria, né? Ajudar a fazer cirurgia, ele trabalhava com implantodontia, enfim. E aí chegou a época de fazer a faculdade. Aí eu falei, vou fazer odonto, né? Tô aqui. Mas aí, faculdade de odonto na época era integral. Daí eu não ia poder trabalhar. Se eu não pudesse trabalhar, eu não ia poder pagar a faculdade. Então eu precisava de uma faculdade que fosse horário noturno, né? Como todo mundo. Como assim? Seu pai e sua mãe não pagou a faculdade? Não tinha isso. Não. Com esse olhozinho claro, esse cabelo louro? Esse olhar. Um parênteses aqui para abrir, meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, então minha mãe estava sozinha nessa época, ainda não tinha casado, né, com o atual marido dela, Fabrício. E fazendo uma apóstrofe na fala da Fran, a galera toda que trabalhou com a gente, desde que ela tá coordenando as equipes lá da Noble, normalmente as meninas, né, a gente tem muita menina, sempre foi mais meninas na área do showroom, olham para ela e desenham então a imagem, né, que ela traça, que ela mostra, e com isso elas acabam formulando um perfil que ela acredita que que tem a ver com a Fran. Daí ele fala assim, pô, uma menina bonita, bem sucedida, sabe falar, sabe se portar, tá na frente da operação aqui, e acha que o caminho foi fácil. E aí eu vi várias vezes ela contando essa história pra galera, e daí elas começavam a murchar assim, né? Aí tem que fazer tudo isso. Então a galera não quer o caminho, né? E aí esse é o cara que não tem posicionamento de dono, né? Exatamente. Mas continua. E daí não deu pra fazer odonto, não tinha chance nenhuma, porque a faculdade de odonto também é uma faculdade cara. Né? E enfim, surgiu a oportunidade de fazer psicologia. Era uma das únicas faculdades da área da saúde, porque eu também pensei em nutrição, né? Mas aí era uma das únicas oportunidades que tinha de fazer faculdade no horário à noite e da área da saúde. Então, assim, me joguei. Cara, vamos psicologia mesmo. Vambora, psicologia mesmo. Não sabia nem porquê, nem como, nem o que ia dar daquilo ali. O raciocínio foi esse. Aqui eu posso continuar trabalhando. Aqui, exatamente. E o dentista. Isso, e o próprio dentista, Dr. Delvio, me incentivou. Falou, Fran, muita gente vem no dentista. Ele tem um consultório ainda? Tem. Como é o nome, Fran, do consultório dele? Dr. Delvio, ele é. E como é que faz aqui no podcast? Patrocina nós, Dr. Delvio. Mantém seu sorriso bonito com o Dr. Delvio, né? E a gente sorri. Bota umas lentonas aqui. Isso. Vai ficar legal, hein? Top. Tem umas tretas dele lá na cidade, mas assim, nada aqui. Que isso? Tira o Dr. Delvio. A gente não associa nossa marca com gente tretada. Imagina. A gente nem é treta. Já estou avisando pra dar, né? Não, a gente nem é treta. Bom, mas Dr. Devil não. Coloca uns Branco Prime aqui. Pronto. Boa. Uns próteses de Branco Prime. Mas enfim, na época ele até me incentivou bastante. Assim, ele falou, Fran, tem muita gente que vem no dentista, tem medo de dentista e tal. E eu sempre, talvez, agora... um insight, inclusive, eu acho que eu sempre tive muito essa mentalidade de dono, assim. O Dr. Delvio, na época, me deu o talão de cheque dele, me ensinou a falsificar a assinatura dele, cartão, senha de banco. Ele confiava tudo na minha mão, tudo, simplesmente ela tudo. Que ensina tudo lá também. Sei de nada. Dia, inclusive, depois de anos que eu já não trabalhava mais com ele treinava lá na CCN, academia onde meu excelentíssimo esposo, um beijo pra ele também. Excelentíssimo esposo, hein? O talentosíssimo Thiago Miller. Isso, hein, Miller? Falar nisso, a Fran tá levando um presentinho pra vocês aí, comer em casal, um risotinho top. Tô levando? Tá, vou te dar no carro, vai entregar. E o melhor, irmão, não custou um Bitcoin. Foi de graça. De graça. E aí, ele encontrou o Thiago na academia e falou, vou te falar uma coisa, hein, outra igual a Fran, nunca mais. E daí o Thiago não entendeu, falou, Fran, o doutor Delvio veio e falou isso pra mim. Daí eu expliquei pra ele, eu falei, pô, eu lembro que eu tinha uma caixinha de moeda que, tipo, sobrava troco das coisas que ele pediam pra eu comprar e eu guardava as moedinhas lá. Caráter, né?
E um dia ele olhou aquela caixinha de moeda e falou, que porra é essa? Daí eu falei, pode falar palavrão, né? Pode. Falei, Só vai tomar um susto. São as moedinhas de troco que eu trago do banco e tal. Daí ele falou, nossa, nem sabia disso e tal. Enfim, e assim, a gente construiu uma relação de confiança muito boa. E aí, pensando nessa mentalidade de dono, eu acho que desde essa época, assim, porque eu sempre pensava em qualquer coisa que eu ia fazer, tipo, não quero que façam pra mim, não vou fazer pra ninguém. Ô, Fran, e se tu fosse parar e olhar pra ti com esse comportamento lá naquela época, fazendo uma óptica externa do próprio eu, o que você diria que são as principais características, elencando da mais importante, eu acho que não tem a mais importante e a menos, mas assim, da que você enxerga como prioritária ou a principal para as outras que é possível enxergar numa pessoa que tem um comportamento, uma mentalidade de dono sem ser dono? Acho que o caráter é uma das coisas assim, caráter não é tão fácil às vezes de identificar, né? Mas pelo comportamento que a pessoa... O cara que tem característica de dono é sempre soft skill? Nem sempre. Pode ter um cara muito bom de hard e trabalhar as softs dele. Sim. Explica pra galera o que é hard skills e soft skills. Hard skills são competências técnicas. Tudo aquilo que é treinável tecnicamente. Então, por exemplo, eu falei que eu não era muito boa vendedora na época dos meus 15 anos, né? Hoje entendi a necessidade de ser uma boa vendedora. Tudo, né? Peguei algumas das competências técnicas de vendedor e coloquei em prática. Por exemplo, comunicação, né? É uma competência técnica, é treinável. Acho que comunicação vai entrar mais no soft. Mas, enfim, saber negociar, negociação, né? Um negócio técnico. Dá pra estudar. Dá pra estudar, você vai lá, estuda e coloca em prática. Hard skills. Soft skills é comportamento. São questões que também são treináveis, tanto quanto as hard skills, mas um pouquinho mais difícil, né? Porque... o comportamento, ele não pode ser mensurado. O técnico, ele é mensurado, né? Quando tem, por exemplo... bota os KPI lá e já Isso, é financeiro, meta, crescimento, é tudo coisa que é mensurável. O comportamento, como é que eu vou medir? Né? Hoje já tem, né, metodologias, a psicologia traz muito isso pra gente observar isso e conseguir acompanhar, né? Principalmente uma questão de evolução, assim, né? Mas, assim, medir, de fato, se a pessoa se comporta de um jeito ou não, é por observação, né? E aí é onde eu entro com essa questão do caráter. A gente observa, acompanha, vê se a pessoa tem o caráter. Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam aproveitando e gostando do episódio do Marmorizou Podcast falando sobre gestão de pessoas. E aproveitando para convidar vocês para o dia 22 de julho, Marmorizou Day. Eu vou estar lá palestrando junto com um monte de feras aí do setor de rochas. Na minha palestra em específico, vou estar falando sobre os 4 principais desafios da área de gestão de pessoas, como superá-los e como lidar bem emocionalmente com eles. Então eu espero vocês lá, dia 22 de julho, em São Paulo. Um grande abraço e marmorizou! Então você acha? Eu acho que caráter é a Não primeira. é treinável, né? Não. Não, caráter não. Não é treinável. Não é. Não é treinável. Exatamente. E por isso Poucas que ideias. Poucas ideias. E por isso que eu acho que uma das principais. Porque tu não treina caráter, entendeu? Então, ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem. Uhum. Então, ou e aí serve, você ou não energia pra treinar a pessoa se ela não tiver. Exatamente. A pessoa tem caráter, mas não é tão engajada. Daí, ok, a gente treina, né? A gente ensina pra ela esse caminho. Mas o caráter, eu acho que é uma das principais de novo, justamente por esse motivo. Não é treinável. Não tem uma segunda, tu para e olha assim pra ti que tu lembra? Eu acho que a questão do... Eu não sei, eu tenho muito a questão do cuidado com o negócio. Então, cuidado com o que é do outro. Exato. Você lembra quando você é moleque, daí tem um amiguinho que pede coisa emprestada? Se alguém quebrasse meu, eu ficava putaça. Pois é, mas assim... e eu, se tivesse alguma coisa de alguém que era na minha mão, eu ficava assim, esse cai, meu Deus. E tinha um brother meu que nem era moleque, já adulto, já... empresta o CD, os discos lá de blues do fulano de tal. Voltava tudo fodido disso. Discado. É o tipo do cara que não tem cuidado nem com o que é dele, quanto mais do que tem dos outros. Ou pior, eu às vezes não cuido do que é meu, porque é meu, foda-se. Mas vou cuidar muito do que é do outro. Esse senso de responsabilidade, eu acho que é... Então, assim, eu sempre olhei... Aquilo que eu falei, né? O que eu não queria que fizessem pra mim, eu não ia fazer pros outros. Então, eu não gostava que quebrava o meu brinquedo, eu não ia quebrar o brinquedo do meu amiguinho. Perfeito. Ensinamento bíblico, né? A não ser que, acontece, caiu, sei lá, quando é criança, ok, mas quando a gente já tem esse senso de responsabilidade, que a gente sabe olhar pras coisas dos outros e falar, bom, isso aqui não é meu, eu preciso ter mais cuidado, é muito importante. E daí quando, claro, né, de novo, olhando pra Fran de... Não vou entregar a idade.
Mas Se você falar 15, a galera acredita. olhando para Fran de 15 anos atrás, eu não tinha essa percepção, né, de que eu tinha o cuidado com o negócio das outras pessoas, né? E eu sempre pensava muito que aquilo lá também era meu, assim. Então, por exemplo, o paciente tinha que ser muito bem atendido. O paciente que chegava e eu sabia certinho os pacientes. A gente atendia nessa época. Sua mãe era assim? Você lembra? Cara, minha mãe é assim. Não, é assim. Entendi. Ela é assim. É porque a maçã nunca cai longe do pé, né? E eu acho que o meu pai também, principalmente com esse lance de cuidado, assim, eu lembro que meu pai tinha lavação de carro, né, na época que eu convivia com ele, e ele atendia os carros, assim, da High Society brusquense, só lavava os carros, era Só 10... os Porsche dos marmoristas. Isso. Entendi. E aí, eu lembro na época era R$10, gente, a lavação do carro, Nossa, R$10. 10 reais não paga nem o pretinho, né, não? E ele me ensinou a passar pretinho no pneu e ele sempre me corrigia, Fran, tem que sair perfeito, tem que ser cuidadoso e tal. Então, assim, eu acho que pelo menos esse olhar de cuidado veio muito disso, assim, né, dessa base familiar, obviamente, agora, pensando, né, mas, assim, por entender que as pessoas precisavam desse cuidado também. Voltando ali à época do dentista, a gente também atendia só a High Society, assim. O dentista falou pra você, né, que as pessoas vêm no consultório, você tava falando? Isso, que as pessoas às vezes vinham com medo, ou, né, alguma coisa Quem nesse não tem sentido. medo daquele barulhinho, daquela broca maldita? E eu me sentia responsável por ficar lá, conversar com a E aí você pessoa, acalmava ela. acalmava, né, sei lá, tinha várias coisas que a gente acabava fazendo, a gente tinha um atendimento bem diferenciado, assim, a gente dava sorvetinho Häagen-Dazs depois da cirurgia pros pacientes, era... Esse patrocínio vai todo lá direto pra... Porra, eu como tudo essa porra aí. Ô, irmão, dá um potinho pra mim. Eu dou, claro, nós dividimos. Aquele potinho que parece o coletor de, Puta, aquele de cocô. de fezes do hospital. Desculpa. Nunca mais eu como. O de chocolate não. Chocolate belga. Que bosta. Aí esse podcast é pra ser sério. Não é não. E aí, enfim, então assim, eu acho que vendo tudo isso, né, todos esses diferenciais, foi construindo a Fran que existe hoje. Mas algumas características são intrínsecas, né, como a gente falou, do caráter. É um negócio intrínseco, ou você tem ou você não tem, ou você nasce com aquilo ou aquilo não é treinável. E essas características hoje eu acho que são intrínsecas, né, olhando assim para a educação, para o cuidado, né, para as coisas que eu fui aprendendo enquanto era criança, sei lá, que a gente vai adquirindo isso conforme vai formando a nossa personalidade, e hoje eu percebo muito isso. Fran, então assim, um cara que tá hoje na empresa dele, louco assim, em busca de alguém que se comporte dessa forma, para implementar essa cultura do crescimento, né, treinar nas pessoas esse sentimento de pertencimento, de ser dono de fato. Primeira coisa que ela deve olhar é isso, então, caráter e como ela cuida do que não é dela. Sim, exatamente. Porque se não tiver isso aí, você não tem como treinar, fudeu, pode descartar, procura outro. Exatamente. Você acredita nesse lance de que dá para abrir parte da empresa para ter um crescimento e uma soma, e aí para escolher essas pessoas, esse processo, além dessas duas características primordiais, o que você acha que é treinável no cara, sim, que ele também precisa? Eu acho que daí a gente entra numa questão de autoconhecimento, né? Porque assim, quando a gente fala, né, quero que o meu colaborador tenha mentalidade de dono. Quem é o dono dessa empresa? Qual é a mentalidade desse dono, né? Então esse dono ele precisa ter um autoconhecimento. O que ele quer que esse funcionário tenha, né, como mentalidade? Então, por exemplo, assim, quais são as características de empreendedores que a gente vê hoje? Pô, o cara é focado no negócio dele, ele tem um alto engajamento, ele trabalha 28 horas por dia, quando a business partner deixa. Não, mas assim, a pessoa trabalha sem olhar pro relógio, ela quer que aquilo dê muito certo, o cara nem sempre tá motivado, mas ele tem alguma coisa assim que instiga ele a não desistir. É o primeiro a dar exemplo. Exatamente. Então, assim, daí olhando para essas características de dono, você projeta isso no teu colaborador. Não adianta o dono também ser um bunda de um bunda mole. É, porque eu ia falar, até a gente falou de caráter, né? Tem um monte de dono de empresa que também não tem caráter. Então não adianta querer reclamar então, não e querer funcionário que tenha caráter. Exatamente. Tem que começar de cima. Cara, eu fico ouvindo o que a Fran tá falando e fazendo uma retrospectiva aqui de tudo que já aconteceu, né? Nesse tempo que eu tô empreendendo. E eu já vi de tudo, né, cara? Eu já vi muita coisa. De tudo não, porque a gente sempre é surpreendido tem uma por novidade. Coisa. Como é que é? Da avó lá, de dia dizia, você vai ver coisa, meu filho. Você vai ver coisa. Então, eu fico pensando, né, o que leva, por exemplo, vou usar o Luiz como exemplo, porque acabei de falar com ele, ele tá lá fazendo treinamento de liderança. Hoje é a formação dele. O Luiz
tinha essas características, né, primordiais. Caráter, e o cara cuida muito do que não é dele. Ele fica doente, esse negócio tem que tomar cuidado, porque não é meu. O dele meio que tá de boa, mas isso aqui não é meu, cuida muito, assim. E eu nunca parei pra pensar que isso foi algo que me fez enxergar, mas eu já percebi, esse cara se comporta como dono, E aí eu acredito muito nisso, né, do dividir pra multiplicar. E eu falei, pô, tá na hora de convidar ele. Aí viemos então a esse trabalho de, mas quais são as características treináveis de soft skills, de comportamento que ele precisa desenvolver, que ainda não estão, né, dentro do padrão que a gente precisa para a função que ele vai exercer. O Luiz é um cara que vem do operacional, então você dá essa pedra para ele e fala, quero a melhor bancada, ele faz a melhor bancada, processo aqui, pá. Agora, peraí, olha todas as bancadas que estão acontecendo e faça com que as pessoas façam as bancadas tão bem quanto você faz. Muda totalmente, né? A gente vai para um nível tático, é outra pegada, é outro negócio. Liderar, pô, prefiro fazer do que mandar os outros. Não, agora você vai ter que aprender a mandar nos outros, que não tem nada de errado nisso. É pedir não, mano, é mandar. Mandar como? Delegar. Dar o caminho, diferente de delargar, né, Fran? E aí a gente tá vivendo isso aí hoje lá, e eu parei pra pensar, pô, caráter e o cuidado, realmente eu não tinha analisado dessa óptica. E daí eu acho que vem muito disso que eu falei, né? É porque... É claro, a gente vai tendo insights aqui conforme a gente vai falando, por isso que é importante fazer terapia, né? A gente se ouve. Mas é muito uma projeção tua daí, entendeu? Nele. Por isso que é sem perceber. Entendeu? Tipo, não entendi. Tu faz isso, tu cuida, tu tem esse caráter, então tu projeta isso nele. Ele é o cara que trabalha tanto quanto eu. Ele fala assim, mano, só tem um cara que trabalha mais do que eu, tu. Ele fala pra mim. Irmão. Só tem um cara que eu conheço que trabalha mais do que eu, tu. Exemplo. Mas eu nunca pedi pra ele trabalhar mais, porque às vezes a gente tá estafado mesmo, né? Mas, irmão, eu vou te falar, a base dos seus mentorados é o quê? Os caras tá indo no mesmo caminho que tu, velho. Tem que ter um alinhamento pra de visão, né? De percepção. Não, mas não, eu tô dizendo assim que... O problema é quando o cara pega alguém, eu acho, pra colocar à frente de implantar essa cultura de crescimento, e o cara não corresponde. Aí o cara se sente frustrado, botou um cara que não responde, tem que melhorar, todo mundo tem que melhorar, eu tenho que melhorar, tu tem que melhorar, ela tem que melhorar. Mas é o querer melhorar. Exatamente. Que é também um pouco do que a gente falou ontem lá no G4, né? A pessoa às vezes não tem consciência de que ela precisa melhorar em algumas coisas. E aqui a gente entra num... E de quem é a culpa? Do gestor? Pode ser falta de feedback daí, né? Mas também é falta de instigar a cultura que o cara já tem, porque de repente ele foi treinado assim, que aquilo ali tá bom. É isso. Mas ele não acha, mas aí ele pode enxergar, pô, mas eu posso mais. E aí você começa a nunca mostraram pra ele, né? O além do que ele vê. Isso, exatamente. Isso aí, tem esse lado também. Eu penso muito também que daí a gente entra numa questão, claro, né? O feedback é importante, mas eu lembro de uma passagem daí na minha carreira já como... Eu já era gestora de RH, já tinha passado como auxiliar de RH, assistente de RH, já era gestora de RH. E daí numa conversa com o diretor da empresa, daí eu já tinha implantado essa cultura de feedback e tal, já tinha, né, a gente já tinha 12 líderes bem formados, já tinha falado para eles o que era, enfim, já tinha feito todo esse processo, só que eu, Fran, do RH, não recebia feedback nenhum. Dos gestores das 12 áreas. Não, era porque eu precisava receber o feedback direto do diretor da empresa. E ele não tinha essa cultura. Entende? Assim, graças a um bom... Não entendi. Os 12 caras estavam bem treinados, tocavam as suas áreas. Eu treinei eles para dar feedback. Cada um tocava a sua área, comercial, e aí voltava, produção, fulano isso, esse cara que fazia reportava para você. Exatamente. Só que daí foi do RH para os líderes, foi horizontal. Não foi do diretor para a empresa. Porque não tinha essa cultura. E aí, para voltar o que eles estavam reportando e o cara assimilar isso, é que não tinha. Exatamente. Essa conexão e dele, para mim, também não tinha, porque era ele que estava acima de mim. E aí um dia eu perguntei, falei, pô, né? O que tu espera? Como é que tá o meu trabalho? Tá legal? Não tá? Precisava saber. Eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, enquanto eu não te falar nada, tá tudo bem. Baita feedback, hein? Só que todo mundo... Suave. Só que todo mundo fala isso. Pô, que foda, né? Pô, o cara não te falou nada, não sei o quê. E eu levei aquilo, cara, como... Meu, que Tô fazendo meu trabalho. Porque por enquanto não falou nada, então tá tudo certo. Só quando precisava levar uma comida de rabo, eu levava e falava meu feedback. Não fiz o negócio certo. Então é isso que eu digo muito, assim, do autoconhecimento. A pessoa precisa saber, né? Então, assim, tem muita gente... E aí a gente volta lá naquela primeira coisa que eu falei. Nem todo mundo vai ter mentalidade de dono. E que bom, porque a gente precisa de pessoas que sejam
executoras, né, que vão lá e vão executar aquilo que o líder pede para fazer, manda fazer, precisa fazer, enfim. Só que as pessoas que têm essa capacidade de ter um pouquinho a mais, de conseguir olhar esse pouquinho a mais, uma coisinha às vezes de nada, assim, por exemplo, não recebi um feedback, porra, podia falar, né, esse cara aí é um trouxa, não sei o quê, tá acabando, né, porra, não pra me dar um feedback, dizer que tá legal, que eu fiz não falou nada, não falou assim, não, tá bom, tá, continua assim, não, enquanto eu não te falar nada, tá bom. Então, assim, é isso que eu digo, daí entra uma outra questão que eu acho que é importante, que também entra nessa questão de, né, de ser dono, que é ter inteligência emocional. Porque eu podia meter os pés e falar, vai se fuder. Por que né? você segura? Quero meu feedback, Não porque eu sou uma lady. Vou ver você cantando Racionais. Então, assim, daí entra o que eu acho que, e hoje, assim, sei lá, top 3, inteligência emocional. Tem que ter. As pessoas têm que ter. Cara, mas eu não tenho essa porra, tô aprendendo a ter isso aí. Mas tu tá aprendendo e tá aprendendo bem pra caramba. Porque é um bagulho que... Eu tava pensando aqui, né, tipo, o cara que delega ou delarga, o cara tem que mandar. Mas não tem que pedir, né, que tudo, tem que pedir e tal. Cara, eu acho que não tem nem que pedir nem que mandar, o cara tinha que ter um lance chamado proatividade, né? Exatamente. Porque senão manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que é outra característica de quem é dono de empresa. Vai na frente e pum. Tu fica esperando, tipo assim... Eu vou fazer a pergunta. Tu fica esperando alguém resolver o problema por ti? Tá vendo que vai dar uma merda? Tu fica esperando? Não, eu vou na frente. Você vai lá e faz. Então, Antes dá o problema. A mentalidade... Porque vai sobrar no meu lombo. Exatamente. Então, assim, os teus colaboradores precisam fazer o quê? Isso aí. A mesma coisa. Antecipação. Antecipação, ser proativo? Pô, tô vendo que vai dar uma merda. Não vou deixar acontecer. Não vou nem... Hoje lá na Mobile... Patrocina nós. Funciona assim. Não deixa a merda chegar no Rick, por exemplo. Já é assim. Tá, já estamos um passinho a mais, entendeu? Uhum. Mas ainda, pra mim, ainda não é o 100%. Porque tem que ser assim. Cara, não posso deixar isso aqui acontecer. Não é pelo Rick, não é é porque não pode dar problema. Eu tenho que entregar a excelência, entendeu? Eu já cheguei a viver um lance que parece que as pessoas tinham prazer, por um lance talvez de tentar se aproximar ou tal, de vir me contar a cagada. O que eu não quero é saber da cagada. Eu quero ver os números no final do mês, o resultado. Cara, eu não quero saber da cagada. E já, eu não queria falar, mas olha, aí não me seguro. A pessoa fez tal coisa. Não é possível. Porque daí eu já perco, aí pouco inteligência emocional, entendeu? Aí desvirtua todo o lance. E por isso que a gente precisa de pessoas melhores do que nós na nossa própria operação, né, cara? E aí é a hora de você aprender a abrir o que é seu, porque você sozinho não vai dar conta de levar aquilo e precisa de pessoas capacitadas em uma área que você não é, ou não tem tempo pra treinar, ou não tem tempo pra cuidar, porque ninguém faz nada sozinho, já falou isso aqui várias vezes, né? Então, Fran, caráter, a segunda, irmão. Algin. Cuidar. Cuidar do negócio como se fosse seu. Cuidar das inteligência emocional. Inteligência emocional. Proatividade, já temos 4. 4 características. Beleza, não tem nenhuma... Bom, se não tem caráter, eu tô ferrado. Esse cara tem que mandar embora. Mas, pô, beleza, tem uns caras com caráter lá. Como é que eu implanto o resto pra galera? É cultura, né? Cultura da empresa, que todo mundo fala, pouca gente sabe de fato o que é. Explica pra nós, o que é cultura? A cultura da empresa são regras, normas, direitos, deveres, valores, missão da imutáveis. Empresa. São coisas que são... Não pode mudar, assim... Não pode mudar. Pra melhor, né? Pra melhor. Porque esse é o ciclo da vida. Então, por que não dentro de uma empresa, né? Então, assim, são basicamente como que a tua empresa funciona e quais são os valores que são mais importantes daquilo ali dentro da empresa. E aí, todo mundo deve estar alinhado com isso. Ela pode ou deve ser um reflexo da percepção e do desejo do fundador enquanto organização. Totalmente. Totalmente. Então a Multiformas tem que ser a cara do Dri, com a Dani. Sim. Então, assim, e a cultura da empresa, ela bom, marmoraria tem muito essa característica, né? E eu também só trabalhei em empresas que têm essa característica, que nascem de empresas familiares, né? Depois até se tornam, vamos dizer, grandes, né, empresas, enfim. Mas assim, nasce... meu pai tinha uma marmoraria, minha família tinha marmoraria. Trabalhava com meu sogro. Trabalhava com meu sogro. Hoje teve 2 na casa. Um sequência do seguido do outro. E aí, sei lá, briguei e abri outra coisa, ou continuo junto, ou toco pra ele, enfim. E as empresas familiares têm uma característica em comum que é
vou chamando outras pessoas da família para trabalhar, para crescer o negócio, porque enquanto eu sou muito pequeno, eu preciso de pessoas que eu confio para fazer a operação crescer, e aí, daí em certo momento eu vou contratando umas pessoas estranhas, né, que daí vão fazendo parte da equipe. E a cultura da empresa se forma onde? Ali, quando é pequenininho. Na base. Na base, né? Só que a empresa vai pensar nisso quando? Quando ela já tá grande. Porque daí começa a entrar gente estranha. E não tem uma cultura bem estabelecida. Tá, e aí, como é que funciona aquilo lá? Não sei, fulano lá que fez. Meu pai lá manda, às vezes, um negócio e tal. Aqui, meu primo lá, às vezes, faz um negócio e tal. E daí tá aí a pessoa que vai entrar, eu vim para uma organização, né? O nome já diz, né? Em psicologia, por exemplo, organizacional, é de organizado, é um negócio que funciona. Cada coisinha no seu lugar. Exatamente. Então, assim, daí a cultura tá ali, né? Formada, pré-estabelecida. Daí o que acontece quando a empresa cresce? Precisa de uma mudança de cultura, às vezes, e implantar isso é bem complicado, né? E diga-se de passagem, demanda tempo. Tempo, energia, esforço, vontade em pessoas. Sim, porque daí o que eu falei, as pessoas precisam estar alinhadas com a cultura da tua empresa, e aí você precisa demandar energia para ver se as pessoas estão alinhadas com isso, né? Quem não tá alinhado vai ter que mandar embora, vai ter que contratar outra pessoa. Poucas ideias, tchau. Então, assim, a cultura da empresa hoje fala-se muito nisso, eu acredito que é uma das partes mais importantes e passei por uma empresa onde a gente teve que transformar a cultura, né? Saiu de 80 colaboradores para 440. Eu quero que você conte um pouco dessa experiência aí. Então, assim, no meio do caminho, e foi uma empresa... muito rápido, né? 2 anos. Foi 2 anos, cara, de 80 para 400, mano. Foi bem simples. Mas Fácil. Mas em certo momento, e entrando um pouco nessa história, né, foi aí que eu comecei minha carreira de RH. Então, eu entrei lá como auxiliar de RH, fazendo só entrevista de seleção, porque daí a gente já estava, né, nessa crescente, então precisava contratar gente o tempo inteiro. Então, eu só fazia entrevista. Pensa, 8 horas por dia fazendo entrevista. Depois quero umas dicas, hein, pra entrevista. Tá. E também, como é que faz essa troca de alinhamento? Senta com o cara e esse one-on-one de que jeito? Tá. Então, fazia só entrevista de seleção, contratava as pessoas, botava pra trabalhar. Era essa a minha função. Daí, em determinado momento, contratei um monte de gente, botei essa gente trabalhar e o RH, cadê o resultado? Não tá dando resultado, tem folha de pagamento aumentando e a operação não tá girando. Então, outra área, treinamento. Falei, dá pra fazer treinamento? Dá pra fazer treinamento. E daí foi muito legal, porque foi casando com as minhas épocas da faculdade, onde eu precisei começar a fazer estágio. Daí, o que eu combinei com o diretor da empresa? Posso fazer meu estágio aqui? Eu dou o treinamento, tu assina pra mim. Fica bom pra mim, fica bom pra ti, né? Fechamos ali. Então, assim, toda essa experiência foi construída nessa base. Crescimento rápido, necessidade de mais pessoas, essa curva de crescimento não tem receita suficiente pra manter essa galera. Essa galera tem que entregar resultado, se não entrega resultado, quebrou o negócio. Exatamente. E aí, cobra do RH. Tinha cobrado o gestor da área, né? Também. Foi aí que eu entrei e falei, precisamos formar líderes. Não tinha liderança. Tinha o dono da empresa, o RH todo mundo. E a galera. Né? Então a gente setorizou, daí começou a setorizar. Daí temos aqui depósito, expedição, produção, comercial, faturamento. Um responsável para cada área. Isso. Um dono de cada... Só que daí, um dono de cada área, quem foi? Quem estava lá mais tempo. Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Não por característica profissional. Ninguém avaliou característica, soft skills, hard skills, sei lá, 10 anos atrás, eu acho que nem se falava nisso. Pois é. Então, assim... foi Era o chá? Conhecimento, habilidades e atitudes. Mas nem isso, talvez. Tempo de empresa. Tempo de empresa que valeu. Mais velho, vem pra cá, isso. filho. Esse aqui já começou comigo, já tá tanto tempo, né? Bota ele ali. Ele já entende a operação toda, vai ser ele. Só que aí, com o passar do tempo, com os meus estágios, fomos treinando, né? Eu lembro que eu dava treinamento de habilidades sociais. Eu falo disso até hoje, é muito legal. Treinamento de habilidades sociais. Que daí é dar e receber feedback, dar e receber elogios. Não teve uma época que feedback foi taxado como uma coisa, feedback negativo não existe, não pode existir isso. Lembra disso? Lembro. Palhaçada, né? O mundo já era, esse mundo Nutella já há muito tempo, viu? Não é de hoje. Passamos por esse momento. A gente chamava de fodaback. Vou tirar uma foda back. Se fosse foda era bom, né? Não sei. Foda back era. Mas passamos por esse momento. E aí, enfim, fomos fazendo esse treinamento de habilidades, formamos 12 líderes. E daí, eu lembro que foi o ponto-chave da empresa, assim, que daí foi onde
cresceu muito, gerou receita, que foi quando o dono da empresa abriu, eu não sabia, trabalhava lá, sei lá, 4 anos já, e eu não sabia quanto que a empresa faturava, não fazia a mínima ideia. E um dia, numa reunião, abriu pra gente. Hoje a gente fatura tanto... Pros líderes. Pros 2 líderes. Hoje a gente fatura tanto, daqui a 4 anos, precisamos faturar o primeiro bi. Eu fiquei, caramba. Bi? Como assim? Primeiro bilhão? Você acha que... Não, tipo, como assim, bi? Bi. Os caras vendem saco de lixo, porra? Sim, né? era uma empresa de plásticos e descartáveis. E você acha que isso é positivo ou negativo pra galera, né, pros líderes da empresa ali, pros C-levels, os caras que estão na frente de cada setor? O que você entende disso? Pra nós, nessa época, foi imprescindível. Foi quando mudou tudo. Foi quando... Mas porque você colocou as pessoas certas. Exatamente. Eu não posso Você bota alguém zoião lá, pai. Não, eu não posso ir lá na produção Mas e falar como você vai saber, mano? Fazendo a seleção correta, ué. Não, a gente já tava com os 12 líderes aqui, ó. Mas sabe que você consegue controlar a variável que a pessoa vai pensar, né? Claro que não. Não, mas você reduz essa chance. A chance, sei lá. Não é? E aí, assim, ó... Dá dinheiro pro homem e vê quem ele é. Não, concordo. Só que daí cada líder tava preparado, ou pelo menos deveria estar, mas estava, porque deu certo, para repassar isso para sua equipe, né? Então, assim, o líder da produção não vai podia... ter que entregar tanto Não, ele não podia chegar lá na produção e falar, galera... A empresa fatura... Daqui tanto... A empresa fatura tanto, daqui tanto tempo a gente vai faturar o primeiro bilhão. Dia. Os caras iam ficar putos, né? Falar em bilhão pros caras, o cara nem sabe o que é isso. Quanto zero tem. Então mas assim... é verdade, mano. Mas então assim, é isso. Os caras iam pedir aumento. Não consegue imaginar. No dia seguinte, você pedir aumento, será? Isso. Quanto é de volume de dinheiro em nota de 100, 1 bilhão? Já pensou? Parou pra pensar, isso aí é dinheiro, brother. Meu Deus. Que doideira. É uma caralhada de dinheiro. Então, assim... Metade do que você tem. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Então, assim... Eu prometo que eu paro de beber até gin, Então, assim, saber como falar, para quem falar e o que falar é muito importante, né? E aí, porque o pessoal da produção... Não tô desmerecendo e nem falando nada nesse sentido, mas não tem mentalidade de dono. Entende? E daí você quer ver só, quando dá a primeira zica, o cara vai faturar o primeiro bi dele, aí ele compra um avião particular, né? Que o cara tem um avião particular. Ela saiu de trabalhar com um cara que tem um avião particular pra trabalhar comigo, que a gente vende voo comercial mesmo, entendeu? Mas a gente compra os assentos melhorzinhos já, né? A gente já compra os assentos melhor. Então, tipo assim, o que a galera fala, né? Tem essa porra aí, mano. Não tem como. Tem esse porra, o patrão tá lá. Tem. Só que a pica nele também se estourar, arregaço, cara. Então, assim... né? Tá louco, tá fudido. Nossa. E assim, ó, ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, a gente foi fortalecendo a cultura. E aí chegou um dado momento que as pessoas queriam trabalhar na Embraste. Patrocina nós. Copo plástico nosso aí. Eles fazem esses copos assim bonitos? Não, acrílico não. Só... Então não presta. Então, assim, bom, agora eu já não sei, né? Mas eu lembro que na época importava. Mas a produção não fazia. Então, assim, ao mesmo tempo a gente foi fortalecendo essa cultura, porque a gente sabia que chegava do momento de faturar o primeiro bi, a gente ia ter que ter todo mundo bem, né, posicionado para isso. E essa cultura foi sendo estabelecida mediante a esses 12 líderes, que daí foi quando a gente começou a trabalhar com essa metodologia OKR, olha só, 10 anos atrás. 10 anos atrás. A gente já tinha os OKRs, e daí como cada setor ia fazer pra gente crescer. A gente tinha que crescer, principalmente o comercial tinha essa meta, 30% ao mês. Aumentava as vendas de faturamento. 30%. Dá pra explicar pra galera o que é isso? A empresa faturava X naquele mês. No próximo mês ele tinha que faturar 30% a mais. Não, mas as metas de OKR? De OKR chaves e resultados, né? Objetivos and key results. Então a gente tem um objetivo, faturar o primeiro bilhão. Quais são as chaves de resultado? Quais são as chaves de resultado para cada setor? Então o comercial, uma das chaves de resultado era entregar 30% a mais de faturamento por mês. Para chegar no bilhão. E aí cada setor foi fazendo as suas estratégias. Então, por exemplo... Aí abria mais ramificações para isso, é isso? Isso. Então, por exemplo, o comercial fez essa estratégia. A gente atendia todo o estado de Santa Catarina. Então, nos fortalecemos em todo o estado de Santa Catarina, de norte a sul,
Eu lembro que uma vez a gente foi num lugar, eu e o Thiago, não lembro, num lugar, tipo, muito longe, assim. E daí a gente foi no mercadinho e eu falei, caramba, olha aqui, tem... Porque daí fazia papel alumínio, a marca Bompac, né? Patrocina nós. Então, assim, pô, tinha papel alumínio Bompac lá na puta que o pariu. E daí eu ficava feliz, assim, porque, pô, se aqui tem, então estamos crescendo, né? E aí, eu lembro que o comercial teve a estratégia de abrir Brasil, né? Daí vamos abrir o mercado pro nível Brasil. E daí cresceu. Tinha mês que crescia 40%. Tinha mês que crescia 27%. Tinha, mas tinha outros meses que a gente conseguia. Mas não teve nada de estagnado. Não ficou nunca estagnado. Não. Sempre crescendo. Sempre crescendo. Cara, eu lembro que né? eu lembro que o pior mês, assim, que foi a reunião tensa pra caramba, porque daí o resultado tinha sido muito ruim, foi 11% que cresceu. E os caras ficaram bravos. Oh, puto. Não é 11% mais. Mas para pra pensar na sua realidade hoje. Você continua crescendo, não continua? Continua. E a responsabilidade vem forte junto, né? Demais. Eu escrevi ontem tudo isso aí. Falei, cara, parei pra fazer essa análise minha de insatisfação pessoal e tudo mais que eu comentei com vocês aqui em privado, né? Falei, nunca na minha história eu me senti como eu me sinto hoje. E aí eu olhei os números e falei, cara, não para de crescer. Irmão. E falei, por que tô assim, né? Talvez porque justamente com esse crescimento vem essa desordem, vem esse caos, e isso dá um trabalho da porra. Mas e aí o cara tem que saber se cresce mais. Não, ela é sinônimo de movimento, né? É isso aí. O universo se desorganiza para ser reorganizado e se desorganizar de novo. Né? Não tem nada parado. Então, o cara tem que saber se ele quer passar por essa curva de crescimento, porque do ponto A para o ponto B, nessa transição é muito perigoso dele quebrar. Muito perigoso. Então, se a gente cresce devagar e sustentável, ou se a gente abraça todas as vertentes de crescimento. Hoje a gente tem uma verdade dentro da Noble, e dentro do portal Rochas, que é o seguinte: não se abre mais frente de crescimento e expansão nenhuma, senão nós vamos quebrar. Porque falta gente, tem que treinar gente, tem que formar isso, e aí a gente vai abraçando mais coisas, vai tomando mais atividades, e aí você vira um pato, né? Voa, nada e anda. Não faz nenhum deles bem feito. E você precisa fazer, então para, desacelera, para algumas frentes, tem que aprender a parar, né? A dizer, não, chega, isso aqui não dá. E aí retrocede para pegar embalo. Eu lembro que meu pai dizia assim, não, para trás nunca, você só anda para frente, mas às vezes você precisa parar e talvez dar uns passinhos para trás. Porque esse crescimento é perigoso. Ainda mais agora no político, mas tem que crescer sustentável, velho. Sim. E aí eu lembro que essa ideia de crescimento era, enfim, para reduzir a história de 4 anos, né, que a gente tinha para bater a meta, a gente reduziu para 2. Ou seja, todo mundo ficou muito engajado. Em vez de 4 anos para ter a meta, o objetivo final era 2 anos. Diminuiu pela metade do tempo. Diminuímos pela metade do tempo, né? Todo mundo. Como é que o RH participava desse crescimento? Como é que ia ajudar no faturamento? Que foi o meu primeiro pensamento na época, né? Contratando gente boa. Qualificando gente. Porque daí, ao mesmo tempo, isso que o Rick falou desse crescimento exponencial, o que acontecia? Começou a gente a entrar processo trabalhista, né? Então, assim... Vamos fazer uma entrevista comigo depois, pra mim entrar pra Noble? Ao vivo, só pra ver como é que tá. Você tá num braço, né? Obrigado. Já foi portal, contratado. Não, mas só pra saber como é que é como que a galera pode usar de modelo, caso que chegar, vamos simular uma entrevista? Isso. Eu quero simular de alinhamento. Tá. Comigo também. Eu e a Fran, tá. A gente já fez, eu e ela lá. Só que daí eu com ela. Entendeu? Tá bom. A gente fez ao contrário já? Temos que fazer. A gente fez junto, né? Mas temos que fazer. Você vai ser demitir ele agora. Roberto Justus. Você está demitido. Deus me deu o dinheiro que ele tem também. E aí, enfim, a gente conseguiu, né, reduzir esse tempo de meta, porque a gente conseguiu fazer toda essa equipe ficar engajada nesse processo. Então, esse engajamento, eu também acho que é uma soft skills de quem tem mentalidade de dono. Porque daí, quando o dono da empresa comprou o avião, eu lembro que ele não contou pra ninguém que ele contou que ele comprou o avião, e ele me chamou um dia e falou assim... O que o pessoal vai pensar? Comprei um avião. E eu acho que é quando a galera souber, porque esse assunto vai sair em algum momento, ele não perguntou o que a galera vai pensar, ele já sabia. Ele falou, eu quero que você fale isso e isso. E o que era isso? Sabia que tu ia perguntar. Que eu vou comprar o meu, também preciso me preparar? Preciso preparar. Dúvida. Eu já vou dizer a mesma coisa pra ti, você até já sabe. Vou ver se eu concordo com o que ele vai falar. Eu não lembro
lembro exatamente as palavras que ele usou, mas eu lembro que ele falou Ele já arrumou uma estratégia pra... Isso, ele já pensou no que ele ia dizer. Cara, é porque, assim, engraçado você Eu tô falando precisando isso, muito comprar avião mesmo. porque às vezes... De verdade. Não, deixa eu falar. Às vezes... Daqui a pouquinho você compra. Então, viajar pra cara. Lá na firma, eu e a Dani, às vezes a gente fica querendo trocar o carro, né? Uhum. E fica com medo. Mano. Então, por isso que algumas coisas nesse quesito são importantes, né? Quando a gente fala de alinhamento de propósito de funcionário e colaborador, a gente está falando justamente disso, né? O dono da empresa quer comprar um avião? O colaborador? Será que ele quer comprar um avião? Será que ele quer trocar o carro? Será que ele quer comprar uma motinha, uma bicicleta nova? Boa. Será que ele quer ter um dinheirinho no final do mês para poder comprar um presente pro filho dele? Como é que você ajuda ele a fazer isso? Isso. Então, assim, eu lembro que quando ele comprou o avião, a empresa estava muito bem estabelecida e a gente fazia pesquisa de clima, né? Eu fazia pesquisa de clima e o nosso nível de satisfação, o nosso NPS, estava com uma nota muito boa. Pesquisa de clima é como que a galera tava... Como que a galera tá se sentindo trabalhando ali. Então, Entendi. assim, eu comecei a fazer de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, porque eu via que o negócio estava bom, então, né, não precisava acompanhar tão de perto. E aí, então, assim, as pessoas estavam plenamente satisfeitas, entende? Então, o que a outra pessoa vai pensar, a gente nunca vai ter controle. E é óbvio que dentro de uma empresa de 400 colaboradores sai o zum, zum, zum. Pô, o patrão comprou um avião, tu viu? Nossa, é louco. Quanto não custa o avião, querido? Tá ganhando bem, né? Imagina, nós estamos aqui trabalhando pra ele o dia Eu fico inteiro. fechando saco de lixo o dia inteiro. Isso aí. Tá tolo? É óbvio que isso vai passar na cabeça de alguém, né? Tem até um meme, né? Meu patrão foi pra Maldivas, eu tô trabalhando bem certinho, né? Não é assim? Ou então o patrão que compra o Camaro, aí o cara falou, oi, patrão, carro novo, isso é muito bem. Se você trabalhar firme, até o final do ano eu troco de carro. novo. Então, assim, a gente não tem controle sobre o que outra pessoa vai pensar, mas a gente tem condições de fornecer pra elas o que elas gostariam de ter, pra que elas também se sintam satisfeitas, E né? é assim que a nossa galera fala lá, né, irmão? Fala, querido, ó, o patrão tá aí trabalhando, fez uma grana esse mês, nós estamos aqui tudo fudido de trabalhar. Uhum. O cara queria só trocar minha moto. Chega esse cara e fala, mano, como é que vão trocar tua moto? Exatamente. Eu quero que os caras troquem de moto. Eu vejo, a gente teve duas passagens lá agora, né? Uma foi um colaborador falou assim, pô, tu tem uma moto lá que tá parada, né? Eu falei, tenho. Ô, vende pra mim e tal. Cara, eu me senti assim, pô, por que eu vou vender a moto pro cara? Porque eu queria que ele comprasse um carro já e tal, porque ele é um moleque bom e tem condições e tal. Ele começou com a gente, hoje ele mora com o pai e com a mãe ainda, e hoje ele diz assim, pô, eu empresto dinheiro pro pai e pra mãe porque hoje eu sou o maior salário da casa. Caramba. É legal isso, né, mano? Isso te dá tesão também enquanto empregador. E aí eu falei pra ele, mano, eu não sei nem o que dizer pra vender a moto, porque fica até sem graça. Ele disse, então me empresta ela até o final do ano pra eu ganhar um pouco mais de dinheiro e comprar meu carro. Eu falei, agora eu botei fé. Quero te ver com o carro no final do ano, você vai andar com a moto. Toma juízo aí, ô. Não vai se machucar aí. Não vai se cair final de semana aí, bêbado. Porra. Mas ele tá lá, entendeu? E fazer eu cortar 14 chapas sozinho. Então é isso. E aí é onde entra o que o Rick estava falando, né? De alinhar a expectativa do colaborador com o que a empresa pode entregar. A empresa pode comprar um avião para cada colaborador? Não. Né? Às vezes nem pro dono da empresa. Então, assim, qual é a expectativa do teu colaborador e como é que tu pode atender ele, né? Então, assim, a gente quando o cara tem expectativas muito distantes daquilo que dá pra entregar, Fran? Daí você tem que dizer pra ele que né? Isso não dá mesmo. Simples assim, igual fala pro filho. Filho, não posso comprar esse presente, posso comprar esse. Isso. Porque se a gente tem você dá uma alternativa, né? Isso, você dá... Pô, o cara que... Sei lá, tem gente que faz isso, né? Que na minha cabeça não passa. Mas, tipo, eu nunca vou dizer pra ti, Rick, quer comprar um avião. Né? Então, assim, tipo, a gente já alinhou a minha expectativa em relação à empresa. Você tá me dando condições de alcançar aquilo. Até onde eu posso, eu dou. Até onde pode, ele me dá. Então, essa clareza tem que deixar pra todos os outros colaboradores. Entende? E então, eu tenho prazer nisso, irmão. Quero todo mundo. Às vezes eu passo na final marmoraria, concorrente. Eu já briguei com ele, tá? Porque eu nunca vi um coração tão bom. Não, a Dani também não deixa eu não, porque se deixar, fi. Inclusive, eu quero anunciar que esse mês que vem, já vai poder ter passado, esse mês que vem agora eu vou subir o salário de 2 acabador. Olha aí, ó. Legal pra caramba. Tá gravado, hein? Já era. Só não vou falar o nome, senão vai dar uma treta. Tem isso aí também, né? Parece que tem que subir de todo mundo o salário. Não, pior que você fala, eu vou subir o salário e você fica quietinho, não fala pra ninguém. Daí ele sai com a folha de pagamento assim, se vai ganhar mais. Tal. Não, se fizer isso, eu já corto na hora. Nossa. A estrela móvel chegou aí, ó. Ei, meu lindo. Não vou atrapalhar, não. Pra mim, ninguém falou isso aí. Ô, Júnior, ninguém falou isso aí pra mim. Ah, é, né?
você é modelo da G4, né? Já viu, né? É, modelo do G4. Ô, irmão, como ser bonito é top, né? É demais. Eu já fui bonito uma vez. Alguém te chamou pra fazer entrevista Porra aqui? nenhuma, eu já sou aluno há 1000 anos, eu mentoro a porra Esquece. toda, gasto o dinheiro todo lá. É. Os caras toda vez me vendem uma coisa mais cara e nova. Esqueça tudo. E aí eu falei assim, eu que vou ser chamado? Que eu já Chegou sou uma brother? alemãzona do Chegou, olhão. chegou essa, ó, a mina que veio com o Ricardo, ó, a mina que veio com o Ricardo, ó, a mina que veio com o Ricardo. Os caras já dizem, a senhora pode dar uma Entrevista? entrevista? BP. Bipi. E aí eu falei, não, agora eu vou ficar aqui junto que eu quero ver que entrevista que é essa, nós vamos cobrar. Não, mas levou o nome da Nobre lá, legal pra caralho. Então assim, ó, vamos simular aqui a reunião de alinhamento, primeira? Não. Não? Contratação primeiro. Contratação. Depois, Depois você faz a que reunião. contratou- Aí na reunião de alinhamento você falou, ó, contratei um cara top lá de São Top. Paulo. Top. Um cara desenrolado. Então vai. Vai, Então, Fran, como é que vamos seria? lá, Fran. Eu cheguei aqui. Lá na pra- Nobre você tem que fazer um teste de lógica, aprender a tirar. Irmão, ninguém tá perguntando pra Regra você. de 3. Regra de 3 é uma... Quem que contrata? É o Ricardo ou você? Eu. Então cala a boca aí, fica na sua aí. Viu? Fique quieto aí que você não contrata, você só paga. Só, literalmente. Fique na sua aí. Coitado. Paga ainda quem assina. Corta a chapa. Quem assina é a BP. É, Corta a chapa, rejunta, passa silicone. passa silicone profissional. e ainda toma esculacho de arquiteto. Não é? De arquiteto ruim, né? Porque o bom tá aqui. Ah, olha só. Depois nós vamos pegar ele e vamos sabatinar, vamos ver como é que ele lida com os Tá fornecedores. enrolado, filho. Esqueça tudo. Vamos lá, Fran. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Adriano. Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um Vamos prazer fazer ter a aqui. nossa entrevista. Vamos Você mandou sim. seu currículo, já dei uma olhada. Já vi suas competências técnicas no currículo, né? Você já se encaixou no perfil que a gente procura. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as tuas soft skills, tuas competências comportamentais. Legal. Eu faço isso através de uma entrevista de competências, tá? Tá Que bom. é basicamente o quê? Você me contar um pouquinho da sua vida pessoal, resumidamente, e um pouquinho das suas experiências anteriores com os teus trabalhos. Eita, pega. Já ficou ruim, né? Ficou. Não, eu tenho uma empresa em São Paulo. Viu? Trabalho. Já é. Caramba. Ah, não, mas Vai eu lá, vou mano, falar- olhando vamos- pra ela. Não, eu sei, não vou falar não, filho. Tá falando? Vou falar pra Não você, vai mano. resumir. O cara já se borrou nessa. Mano, é muito empolgante, assim, tipo, assim, caramba, o negócio é sério mesmo, não é? É porque assim, eu passei pela fase, quando eu comecei a trabalhar no RH, eu tinha uma entrevista estruturada, que era o quê? Perguntas e respostas. Oi, como é seu nome? Oi, qual idade você tem? Você é casado? Você é extrovertido? Você Isso. Aí Me fale você 3 deixa- qualidades Não, suas. aí você deixa o cara falar como que é. Aí ele Aí já vai se falando. entregou, irmão. Aí ele já se entregou. Aí ele vai falando, você Igual vai o cara dizer, ontem na mesa do bar. é. 3 trocar de ideia com o inflado, mentiroso. E aí a pessoa vai falar assim, eu trabalho eu liderei uma equipe de 18 pessoas. Daí eu já me conta um desafio que você passou com a sua equipe. Passei desafio tal. Como é que você resolveu? Foi fácil? Foi difícil? Você tava sob pressão? Você não tava? E o da hora que eu também faço isso, não exatamente assim, mas o da hora que você sente quando a pessoa tá buscando história, né? Ou se realmente a pessoa passou Sim. por isso. Tem muito e tal. gestual isso, né? Pra quem Uhum, conhece. né? Olha pra um lado, olha pro outro, você Uhum. sabe que lado tá. Uhum. Eu não vou contar o segredo, senão Não, mata não, o trampo da Frank. Não conte. Mas dá os pra segredos. saber se você tá mentindo na entrevista. Entendeu? Você quer continuar? Vai desistir do emprego? Não, tô Ah. contratado, não tô? Eu Ah, contei. tá bom. Nem falou Rapaz, nada, falou rapaz. A frente aquele lá que vocês mandaram aí nem falou. A Fran. Aquele menino abre a boca. Porque, aí depois que eu conto a história, como é que é? Daí você vai falar um pouquinho. Você me conhece, vamos supor que eu já contei. Sim, daí tal, você tal, me tal. contou a sua vida pessoal. Você é casado, você tem Isso. filho, tal, não sei o Tal, quê. quero e aí, crescer na empresa, já venho Isso. acompanhando vocês há muito Como é que tempo. você lida com pressão? Que lá é pressão pra caralho o dia Como é- inteiro. como é Cara, que lida com pressão? Eu lido bem com Eu pressão. adoro pressão, eu sou Isso. assim. Ah, então nós vamos ver, então. Uhum. Joga no peito do Tem pai. duas Espera o coisas que a Ricardo gente... chegar. Quando eu te pedi 10 coisas em 3 segundos. Aí a galera... Aí vai ver a pressão. Mano, o pessoal não acerta usar o mouse. Irmão, eu vou falar pra você, hein, migão? Falamos isso esses Hein, dias, hein? cara. O Ricardo pede 10 coisas em 3 Deve ser segundos. um problema meu. Eu falo assim, é claro que é. Não é lógico que Só é. pode ser Eu vou chegar e problema. falar assim, irmão, você nasceu de quantos meses? Só um minutinho, hein? 9, certinho. 9. E a galera vai bem e tal. Tipo assim, só que olha só a situação, né, mano? Eu faço isso a minha vida toda. 14 anos fazendo isso. Deixa eu só fazer um parênteses. Claro, Fran. Não é em toda a área que dá pra fazer esse tipo de entrevista, tá? Que área que? Essa Não que é você tá toda. fazendo agora, comercial. Assim,
se eu chegar nesse nível de conversa, às vezes, na marmoraria, né? O menino, alguns até assim, né? Mas a maioria... Eu tenho que direcionar muito bem quais são as competências porque tem que eu gente quero. que não tem inteligência emocional pra lidar com essa tipo de pergunta. E às vezes a pessoa não vai saber... Não vai desenvolver bem Não a vai resposta. desenvolver bem as respostas, né? Ah, Então, assim, entendi. tem gente que tem um pouquinho menos de facilidade de falar e tal, e às vezes não é isso que eu tô procurando na pessoa. Que precisa cortar né? pedra. Quanto mais em silêncio ele trabalhar, melhor. Então, assim, entende? Então, assim, eu tenho que saber direcionar. Tá vindo um cara de que área? Eu quero contratar ele pra fazer o quê? Quais são as competências que eu preciso? Então, eu preciso ter essa vaga já muito bem desenhada e saber como lidar. Às vezes eu faço uma entrevista em 5 minutos. Tá. Tanto pra contratar quanto pra não contratar. Objetivo, tal. Objetivo, Já peguei o que eu queria. Financeiro, a gente precisou contratar. Acho que eu levei, 10 minutos pra fazer a entrevista com a Juliana. Precisava saber se ela era organizada, se ela era pontual, se Regra ela de sabia, 3. se ela sabia a regra de 3, E o software que a gente usa. se ela sabia mexer no software e se ela sabia lidar sob pressão, porque eu sabia que ela ia lidar direto com ele. Coitado. Ela me respondeu as coisas através de Uma vez a Dani teve que tomar Lexotan. experiências que ela já tinha Brincadeira. colocado em prática em outras empresas. Não vai ficar triste, não. O organizado, eu lembro que tu me perguntou, como é que tu sabe que ela é organizada? Eu falei, ela me deu um exemplo de como que ela organizava as finanças na outra empresa. Daí eu vi que ele ficou desconfiado. Ele na cabeça dele passou assim, ó, eu vou ver ao longo do tempo que essa guria é organizada. Tá indo muito bem. E tá indo muito bem. Então, assim, 10 minutos. E uma coisa que eu aprendi com o Valdemar, comentei isso com o Rick essa semana, tem um negócio que eu chamo de feeling, né? Que a experiência e o tempo vai te trazer. Só o tempo vai te trazer isso. Eu tô há 10 anos fazendo entrevista. Eu lembro que na época que eu fui promovida gestora de RH e eu precisei contratar a menina pra fazer entrevista de seleção, ela fazia a entrevista e ela ficava, esse aqui vai dar. Eu falei, vai dar merda. Ô, Fran. Daí um dia eu deixei ela se ferrar. Deixei ela contratar. Falei, alguns eu não deixava, né? Falava, não vai contratar porque vai dar merda, não sei o que e tal. E uma vez ela falou, não, tu tá sendo preconceituosa. Louca. Eu lembro que o cara tinha uma tatuagem aqui e o dono da empresa não gostava de pessoas assim que aparecia tatuagem. E tá tudo bem porque é a empresa dele, e concorda? Tá tudo bem. Exatamente. Tem uns bagulho hoje que eu não consigo entender como Porém, eu fui conversar com ele e falei, vamos contratar essa pessoa, tal, tudo bem. Então, assim, passou, né? Ele não gostava, mas era só uma opinião dele. Isso não diz respeito a caráter da pessoa, sim. Entendeu? Pode ser, pra mim, eu não ligo pra tatuagem, pode ter no olho desse olho aqui. Eu não ligo, entendeu? Mas tem cara que liga, a empresa dele, cara. E tem gente que acha que o Estado tem o direito de interferir nisso aí, então manda o Estado botar o cara lá no fórum com a tatuagem no olho que ele quiser. Sim. E aí eu lembro que um deles eu deixei ela contratar, porque eu sabia que ia dar merda. E não durou um mês. Tem tempo pra você deixar essa pessoa vai desenvolver aqui para aquilo que foi contratado? Tipo assim, como algumas pessoas levam mais tempo que outras pra dar resultado. Uhum. Tem algum, tipo assim, uma regra de tempo que você tem que dar pra pessoa pra ela desenvolver, mesmo fazendo acompanhamento de resultado? A primeira avaliação sempre nos 3 primeiros meses, né? Que é o lance que tu perde 1 ano se não der certo, né? 45 mais 45 dias, 90 dias, então tá ali avaliando, né? Quando o cara não passa nem dos primeiros 45, irmão. Irmão, eu tô perguntando pra ela, porque você não é parâmetro pra isso, não. Você não é parâmetro pra isso. O Rick no segundo dia. Mano, você é louco, esse cara não tem Não, como. mas eu levo muito em consideração esses 3 meses de experiência, eu sabendo que cada pessoa tem a sua característica, algumas vão demonstrar resultado mais rapidamente, outras menos, né, dependendo até da função que ela tá exercendo e de como que ela pode mostrar esse resultado, porque às vezes a empresa não deixa, né, a pessoa mostrar o resultado. Sim. A pessoa até quer, mas às vezes não surge a oportunidade de ela mostrar o resultado. Não foi dada autonomia? Exatamente, às vezes ela tá, né, num background, é uma função nova, a gente tá fazendo um teste pra ver se a gente realmente precisa daquilo ali, não tem um negócio desenvolvido ainda. Pode ser que ela dê um upzinho no primeiro mês, caia no segundo, no terceiro suba novamente. Daí eu já fico com uma pulga atrás da orelha. Tô te falando porque eu tive uma experiência dessa, entendeu? Sim. Assim, no primeiro... Olha a consultoria aí. Eu posso? Tu pode. Então fica quietinho aí, papai. Que eu posso. Depois do podcast, eu posso. Cobra, tá? Bate aí na sineta. Alô, quem quer consultoria da Nova Mármore? Entre no direct. Manda dele. Então a pessoa, tipo assim, ela foi bem no primeiro mês, no segundo mês foi péssimo. Meu Deus. Entendeu? No terceiro mês, voltou assim, ficou mediano pra mais. Uhum. Mas eu não quis dar a chance do próximo mês, não, pra, tipo, graças a Deus. Empatar, tá ligado? Não vou nem falar. Eu não quis deixar. Dá licença, gente. Eu não quis deixar porque meu mentor não deixou. Mentira. Foi ele, né? Foi ele. Ele falou, tira. Eu sei. Então, dependendo do tamanho da empresa, obviamente,
a gente faz acompanhamento, né? Então, na Embraer, por exemplo, eu fazia 30, 60 e 90 dias. Então, 30 dias chamava o gestor, era só com o gestor, né, o líder daquele setor. Como é que tá? Ah, tá assim, tá Mas a base de análise é sempre gradativo. Sim. Ela tenta um pouquinho. Não pode ter Pode, W. não pode. Porque se acontecer uma coisa pessoal na vida do cara, Sim. se ele tá mal em casa, a mulher dele morreu, o filho dele tá doente, a produtividade cai. Aí tem que fazer essas análises externas. Por isso o acompanhamento. Então, primeiro 30 dias, eu preciso do feedback do gestor da área para saber se ele tá indo bem ou não. Tá desempenhando bem a função, tá aprendendo, tá disposto, tá entregando o que precisa, tá bem. 60 dias, a pessoa. Como é que tu tá se sentindo na função, E se nesse meio tempo acontecer qualquer coisa, o gestor me avisa e eu chamo a pessoa. Não precisa, não, vamos esperar os 60 dias, hoje é só os 53. Não, já chamo o cara e já conversa, entendeu? Então, assim, acompanha. Deu 90 dias, aí é a cartada final. Tá bem ou não tá? Fez o W, foi mal e daí ficou bem. Tá, aí a empresa precisa analisar. Eu quero um cara que não tem essa constância. Que não tem... Pô, se nem nos 3 primeiros meses o cara não conseguiu, entendeu? Que aí perde o ano aqui. Porque daí a gente volta... rampagem, né, mano? Porque daí a gente volta lá naquilo que a gente falou, inteligência emocional. Todo mundo tem problema em casa? Você tem problema em casa? Você tem problema em casa? Eu tenho problema em casa. Isso afeta a empresa? De alguma maneira, sim. Eu aprendi isso com a minha professora de psicologia organizacional. Eu não consigo cortar metade da freia e deixar em casa com os problemas e a outra metade lá pra Noble. Eu tô, né? Só que a minha inteligência emocional me permite olhar pro meu trabalho e pensar assim, agora eu tô com a cabeça aqui. Vou ocupar minha cabeça com isso aqui. Isso aqui pode, às vezes, até ser uma fuga, entendeu? Para aquele meu problema, para aquilo que eu tô sentindo de ruim. E aí, às vezes, ali no trabalho eu converso com alguém, eu tenho algum insight, aconteceu alguma coisa, tô com a cabeça focada naquilo ali. Porque o nosso problema aumenta conforme a gente dá corpo para ele. Sim. Né? Se eu fico pensando, tô com um problema, porra, que merda, tô com aquele problema, e daí aquele problema vira um bicho papão. Esses dias, né? A solução não vem. O problema vira um bicho papão. Às vezes o problema nem existe, nem é tão grande e tal, a gente fica amplificando ele, né? E a gente não tem capacidade de observar os nossos próprios pensamentos, né? Então, eu não tenho capacidade de observar meu pensamento e ter um pensamento crítico a respeito do meu próprio pensamento. Claro, né? Tem evidência a favor daquilo ali ou contra, entendeu? E aí eu uso o meu trabalho pra, às vezes, extravasar até isso, entende? Se a pessoa não tem inteligência emocional pra fazer isso, não sei, na Noble não fica. Perfeito. Batatinha 2, 3. E aquele... Agora faz lá o... Alinhamento? Beleza. E aí, Fran, tudo bom? Tudo bem. O que você vai fazer agora? Primeiro fala, né? Seja bem-vindo. Essa é a reunião de alinhamento, né? Colaborador e a pessoa que cuida da área, das pessoas, que no caso lá é a Fran. Eu gosto de participar disso aí, pra ouvir o que o cara tem pra dizer. Eu não tenho dúvida, não. Eu gosto de participar, porque pra mim faz sentido se eu puder contribuir com o que o cara quer pra vida dele, entendeu? Porque senão sempre fica aquele lance que o cara acha que ganha pouco e entrega muito, e você acha que paga muito e o cara te entrega pouco. Então essa relação não vai ser saudável nem duradoura. Precisa ter uma troca mútua, muito verdadeira, sincera e que faça sentido pros dois lados, porque é muito mais sobre o outro que sobre você mesmo. Exatamente. E aí você é um patrão com vários colaboradores. O cara é um colaborador direto com o patrão, ele espera muito de você, entendeu? E se você não ouvir esse cara, talvez você não consiga entregar pra ele nem o mínimo que ele tá esperando. E ele vai trabalhar insatisfeito e isso vai refletir no teu resultado. Então hoje eu sou o colaborador? Sim. Então tá. Bem-vindo. Obrigado. A gente vai fazer hoje, Ricardo, uma entrevista para alinhar... Acho que ganho pouco. para alinhar as tuas expectativas em relação ao que a gente pode te entregar aqui dentro da Noble Mar. Beleza. Tá bem? Eu vou fazer o Ricardo hoje, né? Eu enquanto empreendedor, né? Falando para minha BP, e vou fazer depois talvez um outro perfil, pode maluco. ser? Não um maluco, mas um outro perfil. Fechou. Eu hoje, tá? Eu adoro trabalhar, não tenho problema com o tempo, mas eu gostaria de trabalhar com um pouco mais de paz. É uma coisa que me falta no trabalho. Eu sinto que o excesso de informação que me rodeia tira um pouco do meu norte. Eu gosto de rotinas, né? Coisas que eu tenho... quase nunca estou conseguindo manter, né? Tenho pouca rotina, e aí me atrapalha no meu desempenho. E eu gostaria também que a empresa pudesse me dar um pouco mais de momentos de descompressão. Eu tenho me sentido sobrecarregado trabalhando full time. Eu é full time. Eu já ouvi isso de colaboradores. Trabalho full time, o cu. Eu trabalho full time hoje. Tá. Né? Eu vou conduzir a entrevista
Empresário e não funcionário, tá? Para funcionário eu faria outro tipo de pergunta, mas para ti eu vou perguntar. De que forma que as pessoas que trabalham na tua empresa podem te ajudar a alcançar isso que você quer? Eu não sei, né? Eu acho que eu não sei. Eu tenho a resposta. Então me dá. Depois. Tá. Não, brincadeira. Bom, eu Não, eu acho posso falar. Eu posso falar. Pode? Eu acho que se cada colaborador fizesse a sua parte, a sua atividade, e exercesse de fato aquilo que elas são denominadas a fazer com excelência, com mentalidade de dono, cuidando da Noble Marmo como se fosse deles, você teria muito mais momentos de paz, momentos de descompressão, poderia voltar a fazer a tua rotina e tudo quanto mais você queria. E agora eu te faço uma pergunta, porque graças a Deus dinheiro não me falta, né? Mas também não consigo aproveitar. Você está sendo muito, muito sincero e verdadeiro isso aqui agora. Nem sei se vou deixar isso aí pro ar. Obrigado, Ju. Já tem gente... Olha lá, já tá filmando. Tá filmando, não Se tem não como for ir no ar. pro ar, já tá lá, ó. Agora, eu acho que a gente nunca chegou a falar isso. Falamos, mas assim, não tão abertamente e sinceramente. Aqui não vai dar pra fugir disso. Momento de terapia. Até quando eu tenho culpa nisso? Até quando? Até onde vai a minha culpa nisso? Até quando tu centraliza as tuas informações. E isso é quanto de 100% das situações, quanto você acha que eu centralizo Hoje, hoje? 60%. Pô, Já foi bom, 80%. Tá bom, Já hein? foi melhorei, 90%, já já foi melhorei. 100%. Melhorando. Eu melhorei. Posso falar o que falta? Pode. Que eu vou contribuir daí pra fazer? Saindo daqui de São Paulo, uma nova mulher? Não, brincadeira. Mas eu acho que falta a gente organizar as funções de cada um. O fulana tem que fazer isso. Mudou muito dos playbooks, né, Fran? Isso. Porque mudou a estrutura de Isso. gente, mudou gente e fudeu. Então a Tem gente que precisa... reorganizar tudo. Descrição de cargo. De novo. De novo. Nossa senhora. Fulana faz isso e aquilo. Senão eu vou fazer, entendeu? Isso. Porque eu já estive em todas as posições de todas as áreas da empresa. E aí, como a gente tá pensando em G4 Skills, Esse Né? treinamento aí novo. treina, prepara e entrega. Treina, prepara e entrega. E aí tá resolvido. Você vai viver bem mais feliz. Show. Aí tô doido pra fazer uma pergunta aqui. Pode perguntar dele. É, filho. Nessa simulação, Simulação não foi real mesmo. nessa questão real, eu vejo que o colaborador Ricardo, ou o empreendedor Ricardo, ele tem muita clareza sobre a posição dele dentro da empresa. Tá? Eu faço esse tipo de reunião dentro da minha empresa. Vem cá, brother. Só? Vem cá rapidão, senão a galera não vai te ouvir. Pô, Depois você é o próximo. É melhor repetir? Não, acho que vem aqui, mano. Fala no meu microfone aqui. Deixa eu fazer a Vem. pergunta aí. Eu vejo muita clareza no que você quer, o que você quer entender do que a empresa pode oferecer, e você, como empresa, consegue perceber isso. Só que o que eu percebo no dia a dia é que os colaboradores, eles não têm clareza do que eles querem, eles não têm clareza, só acha bem simples, né? Por exemplo, eu ganho pouco e trabalho muito, né? Uhum. E não sabe Uhum. o que quer, não tem noção de... Objetivo de vida. Exatamente. Como você, como nós, como empresa, podemos levar essa clareza para o colaborador, para que ele tenha clareza numa pergunta dessa que você fez para Fran? Que eu acho dificilmente que esse nível de consciência que você tem, os nossos colaboradores Não têm tem. para uma Não tem. conversa, Tem. um papo Sim. reto, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Às vezes, o que você espera da empresa? Ganhar Que me mais. pague no Nem dia sabe. 5. Uhum. Puta, Que me pague né? direitinho. Não, pagar é assim, a gente já faz, ok, mas o que você espera? Não sei falar. Uhum. Né? E aí fica aquela Sim. de não estar contente, mas não estar contente com o quê? Então, assim, Isso, como é que perfeito. você conduziria Vamos fazer a simulação Então vamos agora fazer funcionar. esse colaborador aí. Isso. Tá, Isso. fechou. Tudo bom? Me chamaram aqui pra quê? Tudo bem, te chamamos aqui para fazer um alinhamento de expectativa. Tem a ver com polícia soleira? Não, Porque a gente nem faz soleira lá mesmo. tá bom. Não tem a ver com isso. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: onde que você se imagina daqui 5 anos? O que você quer para você daqui 5 anos? De jatinho. Não, ele é um funcionário. Vai rodar, vai Mas rodar. Pô, a maioria das pessoas não sabe onde quer estar daqui a 5 anos. Não, eu sei disso, mas pode falar que não sabe. Não sei. Não sabe. Quanto é que você quer ganhar? Uns 10 mil, né? Uns 10 mil? 10 mil. Perfeito. E o que você vai fazer nesses 5 anos para conseguir ganhar 10 mil? Já trabalho bastante. Acho que vou continuar trabalhando bastante para ganhar 10 mil. Quando a inflação fazer esse 10 mil vale hoje. Entendi. Você acha que a inflação é o que vai fazer você ganhar 10 mil? Não, tô brincando, o então? cara não falaria isso, mas sei lá. Não sei o que eu vou fazer para ganhar 10 mil, mas eu tô aqui, eu quero fazer para ganhar 10 mil, porque eu quero ganhar 10 mil. Eu tô disposto. O que tem que fazer para ganhar 10 mil? Perfeito. Para você ganhar 10 mil, a gente tem que olhar hoje qual que é a tua função
se você consegue agregar mais funções, se você consegue desenvolver mais funções e se você consegue também melhorar alguns comportamentos em relação ao que a gente tem. Porque o que acontece muitas vezes, você chega atrasado, né? Você muitas vezes falta e não dá justificativa. Você às vezes chega no trabalho de mau humor, acaba influenciando o restante da equipe. Você está disposto a melhorar esse tipo de comportamento? Sensacional. Tem cara que vai dizer que tá e não vai fazer, tem cara que vai dizer que tá e vai fazer, e tem cara que vai dizer que não tá. Mas isso a gente vai controlando e acompanhando, entendeu? Comportamento. Isso. E como descobrir no cara... Fala, filho. Fala bem que eu repito. Mas tem uma diferença da nossa geração. O pessoal hoje não tem nem perspectiva. Sim. Então, você acha que a com galera certeza, nova não tem. Então, assim... Nem Jared, que tá na Áustria? O Jared a perspectiva dele é que já nasceu, porra. Né? Já nasceu. Já nasceu dentro então, do 10 jetinho. mil pra ele era a mesada dele há 10 anos atrás, né? Quando nasceu. Entendi. Então, assim, o que eu vejo é que aqui é um perfil que tem perspectiva e tem gana de ganhar. Ambição. E aí, pô, beleza, tá chegando atrasado e se você for um cara esperto, você vai pegar isso pra você e mudar. Aí que acabou. Boa. Mas a maioria da geração, tô falando geração de 2000 pra cá, eles não têm perspectiva de crescimento. Você perguntar, eu acho impossível ganhar 10 mil. É o que eu escuto. Uma falta de esperança absurda, né? Então, o cara que não tem esperança, ele vai fazer o que na sua empresa? Ele não vai ter esperança nenhuma. Não tem perspectiva não tem também, perspectiva nenhuma. Não tem gana de nada. Então, a mesma coisa. Você vai fazer o que com 10 mil? Sei lá. Não sei. Então, assim... Fica vago. Exatamente. Então, Sim. assim... minha maior dificuldade é consultoria grátis. Pegou rápido, né, velho? Já peguei a manha, peguei no metade, mas entendi. Tô perdendo dinheiro. É o choque de gerações e... Sim, é uma das principais Porque, por exemplo, você chega atrasado, isso aí tudo é verdade, no caso de um colaborador. Só que hoje, eu já falei de ambiente de maturidade, enfim, em outros lugares, dá um feedback desse direto, o nego vai chorar no travesseiro. Vai sair daqui e fala, Fran falou que eu cheguei atrasado, porra. Enfim, então assim, como é que vocês, novamente, já tô cortando, como é que vocês lidam com isso? Papo reto, direto sempre... Ou não? Ou o processo de contratação que vai definir? Não, lá é muito papo reto, mano. Porra, você... Não, mas ela tem esse... por isso que ela trabalha comigo, pô. Porque eu sei que ela é assim também. Então já fiz uma pergunta. Eu sou do papo reto, mas eu sou de analisar o perfil da pessoa também. E isso que você trouxe, Júnior, é um problema... latente, né, geral. Como gerenciar diferentes gerações dentro da tua empresa? Aqui a gente tá falando e eu tô muito conectada na realidade, pensando em pessoas da nossa empresa. Dá pra dar uma perspectiva pro cara também, né? Isso que eu ia falar. Eu falei esse dia, galera, tem galera que ganha bem lá, tem gente que trabalha, não só ele, mas outra pessoa da família junto. Diz, se vocês somassem o que vocês ganham, dá pra fazer uma boa renda. Quer dizer, renda de gente, advogado se formou não ganha isso. Tem gente que se formou, tem trocentas especializações não ganha isso. Então, peraí. O que tá faltando? É gestão financeira pessoal? Vamos trazer um cara, a gente falou isso hoje. Por que eu não vou dar essa aula? Porque eu poderia dar. Porque o patrão falando isso, trazer um cara de fora e falar, mano, gerencia melhor o teu dinheiro. A gente tenta criar essas perspectivas de futuro pro cara, né? Como eu falei, a gente não vai ter controle sobre isso, né? Se a pessoa vai fazer, vai querer, não vai. Então essa é a dificuldade dessas novas gerações. Mas aí eu acho que a psicologia me ajuda muito nesse sentido, assim, porque qualquer resposta que a pessoa me dá, eu já tenho uma outra pergunta pra ela. Entende? Avaliando o perfil da pessoa, obviamente, né? E isso que o Rick falou de se a pessoa não tem uma perspectiva, a gente dar uma perspectiva para ela, às vezes pode até ser um incentivo. Eu vejo muito isso no consultório, né? A pessoa, quando eu faço a pergunta, onde é que tu te imagina daqui 5 anos? Nunca parei pra pensar nisso. Pô, e daqui 10 anos? Pior ainda, 10 anos é um monte? Muito não longe, é um monte. Não é tanto assim. Passa e você não fez nada. Né? A frase da minha vida é, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se eu não sei onde é que eu quero estar daqui 5 anos, mesmo que seja uma coisa muito absurda, quero ganhar 50 mil, tá? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, assim, vou procurar caminhos. E além disso... Smart, e além disso, eu faço o caminho reverso, né? Daqui 5 anos ganhando 50 mil. O que eu vou ter? O que eu espero? Como é que eu quero estar? Como é que eu vou alcançar? Como é que eu vou alcançar? Você acredita também que pode ter um teto de ganho, Fran? Dentro da empresa? Não, tipo assim, teto de ganho de vida. A gente sabe que a gente sempre fala que tem um mínimo, não, né? O céu é o limite. Não, é pra cada um uma parada, né? Eu já pensei isso, hoje eu acho que tem um teto. Eu acho que pra mim já tem um teto hoje.
Eu já Não é tenho a um teto. capacidade da pessoa de... Não, teto assim, se eu ganhar X mil reais, é o meu teto. É o teu teto. Talvez chegue lá e eu queira mais. Isso que eu ia dizer, Hum. bem provável. Continua sendo assim. Mas eu acho que hoje me faz sentido pra mim. Eu vi um cara falando esses dias e eu falei, cara, tem um mínimo pra viver. Uhum, Por que não pode ter um máximo? uhum. O que vai além dessas necessidades e dos Sim. seus desejos que precisa de tanto dinheiro assim, entendeu? Uhum. Eu tô me questionando muito sobre isso ultimamente, brother. Quem sabe vai morar em Moreré com o Rafa. Vai. Uhum. Vou ter reunião com ele, inclusive. Amanhã você tem reunião com ele? Tá Ele tá em Mato indo Grosso já. pescando. Dizendo que vai chegar hoje. Ah, é? Então vai chegar mesmo. Vamos encontrar Oh, com ele agora à meu noite. pai. Chamar ele pra tomar um vinho. Fran, eu queria um resumão disso aqui. Uhum. Falamos de implementar cultura de crescimento da empresa, mentalidade de crescimento. Tem que criar pessoas que pensem como dono. Sim. Para pensar como dono, o cara tem que ter Caráter. caráter. Lembrei do caráter primeiro, agora você falou... Então, cuidar, Cuidar das coisas dos outros como se fosse dele. Inteligência emocional, proatividade. Proatividade. Foram os 4 pontos que a gente Os viu. 4 principais, exatamente. E olhar para isso, tem uma coisa que eu olho muito e penso muito, que a gente às vezes está muito focado em melhorar aquilo que a gente não é bom. Né? Então, Legal. eu tenho dificuldade em tal coisa, eu preciso melhorar isso, e a gente esquece de potencializar aquilo que a gente já é bom, né? Então, focar um pouco menos no que é muito ruim e potencializar aquilo que a gente é bom. Às vezes, o cara que quer ganhar 10 mil, ele precisa potencializar mais as características positivas dele. E vai chegar. E vai chegar, né? Totalmente plausível pra galera da marmoraria. Então, assim, eu tenho positivos aqui e características negativas aqui. Eu vou subindo essa e vou subindo essas aqui também. Automaticamente, quanto mais você melhora no positivo, Exatamente, o vai melhorando negativo um vai pouquinho. acompanhando. É. Essa é a ideia. Não é que eu vou deixar de lado, sou ruim mesmo disso aqui, então se dane. Dessas, né? Caráter não treina, cuidar das coisas não treina. Inteligência emocional treina. Treina. Proatividade. Treina. Treina. Por Mas a exemplo. pessoa tem que querer, né? Que esse é um fator também Mostra que a gente pra não ele controla. como onde poderia ser proativo Sim. e na próxima ele Pô, já tá vai. vendo um problema ali, tu vai resolver? Não, não é proativo. A próxima vez você se antecipa ao problema. Segura o prumo da chapa aí, brother. Não Se ele passa, não a Maquita segura- tá no chão, se pega ele- ali se a ele não- Maquita. Ó, a Maquita podia patrocinar, não é todo mundo usa a Toma Maquita. aqui. Desculpa, me empolguei. Tá tudo bem, irmão. Se empolgou. Isso aí é o seu teto, né? Você tá querendo... Isso aí. A Eu quero pôr um teto nos meus lucros. A empresa não sobrevive, né? Não Sem por gratilúcrio. necessidade. Não sobrevive. Não por, eu acho que não por um lance de tipo assim, vamos. Irmão, não tem como pôr teto em pessoas como você. Não, cara. Sabe por quê? Então eu vou virar filantropo. Não, Vai virar uma chave na minha cabeça. Não precisa de tanto dinheiro, eu acho, mano. Não, tudo bem que não precisa, mas Só não tem como. aproveitar Sabe o por quê? dinheiro, entendeu? Porque esse dinheiro vai ser resultado do que você já faz. Você não se acomoda, cara. Você vai sempre buscar uma coisa pra evoluir. E vai vir o resultado. Não, o resultado vem. Então, Eu sei. Mas até que ponto faz sentido? transporta o dinheiro pra outra coisa, então. O que, Que é cria o o que você já teto, você já faz. Eu já faço? Claro. É? Sim, porque a gente não falou desse assunto porque não deu tempo, né? Mas Tá. você já deu parte da sua empresa para algumas pessoas. Aí, né? bonitinho. Pra sócios, pras pessoas que estão do seu lado, gente caridade, e aí vai, brother. A gente já fez muito projeto social. Hoje tem Projeto feito social, poucos. Os fugiu da projetos mente. estão rodando dentro da nossa própria empresa Então. e acreditar nas pessoas que estão lá Então, dentro juntos. exatamente. Quanto mais Fran. você ganhar, mais você vai poder ajudar as pessoas. É assim que funciona. Essa câmera é sua, este microfone é seu, este gin é seu e derreteu o gelo. Estou muito chateado. É, botar e mais o de seu você. acabou e os O meninos meu não também colocou. não, eu pedi pra não colocar mais, porque eu não tomar um vinhozinho depois. Eu falei muito, bebi pouco, entendeu? Ah, Essa é a regra. use o espaço e deixa o recado que você quer deixar aí. Deixo. Quero agradecer primeiramente a Noble Marmo, Ricardo Stuck e Muito obrigado. Mila Stuck, que deram a oportunidade, né, de eu trabalhar naquele almoço despretensioso, É verdade, na né? qual eu me mostrei corajosa, que também pode ser uma característica e mentalidade de dono, né, de ser corajoso, comprar a briga. E então, assim, agradecer a oportunidade de fazer parte da equipe, de estar aqui hoje, né, compartilhando um pouquinho de conhecimento, de história, enfim, com essa galera aqui super alto astral, que mora no meu coração. Agradecer ao meu excelentíssimo marido, né, que sempre me apoia, me libera pra estar aqui, né? Fica em casa sozinho. Ele é empresa. E aí, Miller? Thiago Miller. Thiago Miller. É Iron Miller Treinamento. Iron Miller. Obrigada pela parceria, né, por poder contar contigo, com a tua compreensão. Minha mãe, que me educou muito bem, né, Dona Rose. Mostra a foto, hein? Minha irmã, Gatíssimo. gatíssima Dona Rose. E acho que é isso. A galera, né, que trabalha com a gente, a nossa equipe, que também dá o suporte pra gente poder ficar aqui
Em paz. Só uma última pergunta, então. Não tanto em paz, mas Não, em paz. Os caras me deixaram em paz, ninguém me chamou. Eu que chamei os caras. Porque tu não Eu tenho que sossega. melhorar isso aí mesmo. Você gosta do caos, tá? Não aí. é, mano, é que Teoria do eu tô traumatizado ao caos, cara. E eu tô fazendo análise de que pontos, que gatilhos são esses pra eu cortar, aqui, ó, entendeu? mas você já viu que tem uma luz no fim do túnel? Não, Você já claro que falou, tem. né? É porque eu não clinico com ela porque é minha amiga, né? Não faz sentido, mas Sim. tipo assim, né, porra, ela acompanha no dia a dia, ela sabe. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu tive agora essa vontade de perguntar isso. Essa vai ser difícil. Não, essa é fácil. Eu acho que é fácil. O que significa Deus pra você? Deus? É. Tudo. Tudo. Não tenho cunho religioso, mas acredito piamente em Deus. Se estou aqui hoje, com certeza porque a mão dele me trouxe até aqui também, né? Legal. Porque sou evangélica luterana de batismo, né? Nossa, E minha mãe evangélica ferrenha, pentecostal. pentecostal. Fogo e reteté. Mas fiz parte do grupo de dança da igreja Isso é mesmo, evangélica. Olha aí. Segredos revelados. E eu acho que então, assim, pra terminar, tem um negócio que tem que rolar, não Eu é? ia falar isso agora, Pronto. você não vai terminar isso aí. Eu não. achei que vocês tinham esquecido. Nunca serão. Pra mostrar que nem toda menina loira. Nem toda do- menina do olho azul que já Canta- dançou na igreja evangélica. Que a galera cria um estereótipo, né? Canta a Lady Gaga, não é mesmo? Não, Lady Gaga é. Madonna. É. Quem que puxa? Tu vai fazer o beatbox? Não, vocês têm que cantar junto comigo, que eu sou muito envergonhada. Mas Ah. qual que vai puxar? Que todo mundo sabe, né? O Nego Drama. Eu não sei essa. Fé em Deus? Fé em Deus eu conheço. Então vamos. Deus, Então que vai. ele é Justo rei, irmão, nunca se esqueça, na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Olhe por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite. Firmão segue quente, admire os crentes, dá licença aqui, uma função, uma tabela. Desculpa aí. Eu me Sinto às vezes meio pá, inseguro, que nem um vira-lata, sem fé no futuro. Ei, vai? Aê. Aê! Tá maluco, E agora pra fechar no 3, né? Vamos aí. Puxa 1, 2, 3 aí. Vamos lá, marmorizou. 1, 2, 3. Marmorizou! Valeu, Fran, obrigado, meu. Valeu. Show de bola.